Bom, agora nós vamos falar a respeito do capítulo de número 11 de Gênesis, que traz uma referência acerca da questão da humanidade, no sentido geral, em questão de linguagem, uma só linguagem em todo o planeta Terra, e depois Deus faz uma mudança, porque aonde tem a vontade do homem, entra muitos fatores negativos, inclusive um querer de mudar aquilo que Deus colocou como propósito para a humanidade, que é exatamente crescer e se multiplicar e povoar toda a terra. A ordem de Deus era essa: crescer, multiplicar e povoar toda a terra. Glória ao Senhor. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Essa linguagem provavelmente ela se perdeu. A primeira linguagem que era conhecida em todo o planeta, ela se perdeu no tempo, com certeza. É uma linguagem que ninguém consegue, vamos dizer assim, descobri-la ou recuperar. Não tem jeito. E versículo a partir do versículo 2 diz assim: aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: veja, passamos tijolos e terminamos bem. E pôs-lhes tijolo por terra e betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo o cume toque os céus. Façamos um nome para que não sejamos espalhados de sobre a face de toda a terra. Ou seja, os homens se reuniram, resolveram edificar uma cidade e uma grande torre, cujo o topo desta torre tocasse os céus. Glória ao Senhor. O homem querendo fisicamente chegar ao céu, por intermédio de uma torre imensa, muito grande. Então, nesse propósito, eles queriam que estar todos reunidos num único lugar na terra, né, com uma única língua, e com o único propósito de quê? De criar um nome para eles mesmos. E na realidade, o homem não foi criado para criar um nome para ele mesmo. O homem foi criado para glorificar a Deus, para a glória de Deus, para honrar a Deus, para adorar a Deus, porque Deus, Ele é Deus, e todo Deus precisa ser o quê? Precisa ser adorado, precisa ser cultuado, precisa ser celebrado, precisa ser glorificado, precisa ser amado e respeitado. E aqui entra o quê? O homem, na sua concupiscência, a sua vontade carnal, querendo criar nome para ele mesmo. Ou seja, ele se levantar na terra, ele se auto-engrandecer, ele se auto-propagar, fazer propaganda de si mesmo, dizer que ele era alguma coisa ou algo especial na terra. Glória ao Senhor. Então, o homem intenta fazer uma grande cidade, uma grande torre. A cidade e a torre era para que pudesse o meio deles cultuar a eles mesmos. Ou seja, o homem querendo tomar o lugar de Deus, glória ao nome do Senhor. Um querendo adorar o outro, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas Deus mesmo, aleluia, é aquele que fez os céus e também a terra, e não o homem mero mortal que morre e se corrompe e se desfaz. Glória ao nome do Senhor. No versículo de número 5,
diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Glória ao nome do Senhor. E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer agora, e não haverá restrição para tudo que eles intentaram fazer. Ou seja, nessa linguagem da observação, do ponto de vista de Deus, aquilo que o homem estava fazendo era para se autoprogramar, para se autoglorificar, para se autopropagar, para se engrandecer, glória ao nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então o homem estava soberbíssimo demais, os homens se reuniram para criar a cidade e para criar esta torre, para quê? Para um ficar adorando o outro. Glória ao nome do Senhor. Um homem adorando o outro homem, aleluia, fugindo do propósito de Deus, que era espalhar sobre a face da terra, povoar todo o planeta. Glória ao nome do Senhor. Essa era a vontade de Deus, crescer e multiplicar. Glória ao nome do Senhor. E povoar a terra. Essa era a ordem primária de Deus. Mas o homem, na sua vontade, ele se afasta de Deus, ele foge da presença de Deus e começa a tomar rumos errantes, rumos que levam à idolatria, porque na realidade um homem adorando outro homem, isso é idolatria. Ou seja, a coisa criada adorando outra coisa criada. Isso é coisa totalmente errada e contrária à palavra de Deus, porque o único digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser bendito, de ser honrado, respeitado, adorado é o Senhor Deus que fez os céus e também a terra. Então, Deus, aleluia, louvado seja Deus, faz uma observação e contou, aleluia, a maldade do coração do homem, dizendo isso. E disse: este o povo é um só, é uma mesma língua há. E isso é que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles entenderam. Ou seja, não haveria o quê? Um limite para o homem. Alguém dizendo: ó, você não pode fazer isso, ou seja, eles iam fazer o que quisesse. O que desce, como diz o povo, o provérbio hoje em dia, o que desce na teia, eles iam fazer. Seja bom, seja ruim, eles iam fazer. E lógico, nessa condição que eles estavam, seria só coisa ruim, só coisa má. Porque um homem adorando o outro já estava muito errado. Mas não era só esse homem adorando o outro, porque é Deus, feito de terra, de barro, de ferro, e começar a fazer um culto, com um culto que não é vocacionado para Deus, é um culto direcionado para a própria humanidade. Ou seja, o homem adorando o outro homem, glória ao nome do Senhor. Então, aleluia, no versículo de número 7, mais uma vez a palavra de Deus vem falando de uma forma maravilhosa, forte, glória ao nome do Senhor. Versículo número 7 do capítulo 11 diz assim: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um ao outro. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Versículo número 8 diz assim o Senhor você espalhou daí e sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Ou seja, quando Deus disse: eia, desçamos, está no plural. Novamente Deus, aleluia, falando de uma forma plural. Glória a Deus, ou seja, mais de um. Bendito é o nome do Senhor. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo falando: vamos descer lá e vamos acabar com essa bagunça, porque o homem está em rebeldia. Então vamos, aleluia, confundir a língua deles, espalhar eles sobre a face da terra, aleluia, porque esse é o propósito primário de Deus: crescermos, multiplicarmos e encher a terra, povoar a terra, aleluia, glória ao nome do Senhor. O homem fugiu, aleluia, da vontade de Deus. Agora Deus diz: eia, estamos lá e vamos consertar essa bagunça. Glória ao nome do Senhor. Deus sempre tem que intervir no meio da humanidade para que o homem possa fazer alguma coisa direito, porque o homem por si só consegue fazer coisa ruim e coisa errada. Bendito é o nome do Senhor. Mas Deus intervém, aleluia, e planta, glória ao nome do Senhor, a sua vontade, aleluia, que é soberana, maravilhosa.
aleluia, está falando sobre a pluralidade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aleluia, glória ao Senhor. Então, quando eles estavam numa construção, já construindo a torre, subindo bem alto, bendito é o nome do Senhor, aleluia, começou a ver a manifestação de Deus, aleluia, porque Deus desceu para confundir, aleluia, a língua que eles estavam falando, ou seja, além daquela língua que já existia, Deus começou a colocar outros dialetos na boca do homem, aleluia, ou seja, dividindo as línguas, bendito é o nome do Senhor. Isso é porque nós agora entendemos e conhecemos que toda a terra, cada país, aleluia, cada nação tem a sua linguagem de origem, e através de uma única nação, nós podemos entender que há uma questão de hebraísmo. Hebraísmo não tem nada a ver com hebraico. Hebraísmo quer dizer o irmão, quer dizer que numa mesma nação pode haver várias línguas diferentes. Glória ao nome do Senhor. É como aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, as pessoas chamam mandioca de mandioca. Aleluia. Já lá na Bahia é macaxeira. Glória ao nome do Senhor. Ou melhor, na Bahia é aipim. Macaxeira é lá no Nordeste. Lá na Paraíba e no Pernambuco é macaxeira. Na Bahia é aipim. Então, no nosso país existe essa verbalização, essa mudança de língua no mundo do país. Várias linguagens diferentes, glória ao nome do Senhor. Isso é o quê? A manifestação de Deus mudando a língua do homem, glória ao nome do Senhor. Para colocar as coisas devidas em cada lugar, aleluia, conforme o querer de Deus, bendito é o nome do Senhor. E aí, quando eles estavam, aleluia, na construção, eu creio que um de tijolo, aleluia, outro dia com carro, e aí começaram a me dar um pouco, rapaz, acabei de pedir para você de bola, mas você me trouxe tal, como é que você está me trazendo tal? E aí começou aquela bagunça toda, ninguém vai entender ninguém, e houve, aleluia, louvado a Deus, a espalhação, ou seja, o homem se espalhou sobre a face da terra, porque não começaram a entender mais o outro, aleluia, e tiveram que se espalhar um do outro, porque não tinha como, aleluia, duas pessoas estar juntas no mesmo lugar, e uma falando para a outra, e não entender porque eles estavam falando um com o outro, bendito é o nome do Senhor, espalhados sobre a face da terra, aí veio o surgimento das nações, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, bendito é o nome do Senhor, as nações orientais, as nações europeias, bendito é o nome do Senhor, Deus dividiu, aleluia, a humanidade para a glória do seu bendito e eterno nome, aleluia, as nações é do Senhor, bendito é o nome do Senhor, porque Ele governa, aleluia, nos céus, na terra e embaixo da terra, bendito é o nome do Senhor, todo reino é do Senhor, Ele dá quem quer, aleluia, do nosso Deus, Ele levanta quem Ele quer, bendito é o nome do Senhor. E foi embora, glória ao nome do Senhor, espalhou o homem de toda a face da terra, bendito é o nome do Senhor, devido, glória ao nome do Senhor, da intervenção do homem. Por quê? Porque o homem, aleluia, quando anda nos seus propósitos, o homem foge da presença de Deus, o homem sai da presença de Deus, aleluia, porque a carne do homem só tem para o pecado. Eu nunca ouvi dizer, aleluia, na minha vida, que alguém nasceu, aleluia, salvo Jesus Cristo, lógico, né? Aleluia, que alguém nasceu no mesmo ano e tomou, aleluia, por si própria vontade de adorar e de servir a Deus, de tomar rumo, de obedecer a Deus e andar na sua palavra. Ninguém nunca na terra se ouviu falar um caso desse, devido ao Senhor, a não ser o caso de Jesus, que é uma grande exceção. Aleluia, glória a Jesus. Mas quando o homem nasce e a sua carne está sempre voltada para o mal e para o pecado, glória ao Senhor. Mas quando há, aleluia, essa vocação do homem, vem intervenção divina, aleluia, para colocar o homem na sua presença. Não é o homem que escolhe a Deus, bendito é o nome do Senhor, mas se Deus que escolhe o homem, glória ao Senhor. Como diz a palavra de Deus lá no livro de Salmos, aleluia, porque foi o Senhor que ele escolheu e nos fez ovelha do seu pasto, bendito é o nome do Senhor. É só ler o Salmo de número 100, aleluia, esta verdade está registrada para a glória do seu santo e eterno nome. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. E depois,
quando se espalhou, aleluia, aí o homem começa a voltar de novo, aleluia, aos propósitos de Deus, aleluia, porque Deus interviu. Bendito é o nome do Senhor. Quando há intervenção de Deus, aleluia, as coisas começam a chegar no lugar. Bendito é o nome do Senhor. Mas mesmo assim, a nação estava, aleluia, louvado de Deus, todos estavam esparramados, aleluia, sem direção de Deus, sem servir a Deus, cada um fazia o seu vestido de alma, seu vestido de pedra, seu vestido de madeira, aleluia, para o adorar. Mas até que Deus, aleluia, brada dos altos céus, aleluia, e fala para o homem, para a glória do seu nome. Glória a Deus. Porque, aleluia, as descendências, aleluia, sobre a terra, depois espalhada, o homem começou a se multiplicar, aleluia, e encher a terra. Isso, aleluia, é sempre o querer e a vontade de Deus. Crescemos e multiplicarmos, bendito é o nome do Senhor. Amém? Por enquanto, aleluia, nós vamos ficar com essa palavra, porque, aleluia, esse capítulo número 11 é um capítulo bastante resumido e pequeno, que fala sobre, aleluia, a linguagem única da terra e depois a conclusão das línguas, aleluia, propagada pela vontade de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus.